Olá, boa noite e bem-vindo ao nosso programa. Hoje a nossa conversa é uma conversa muito importante. Vamos ter a conversa com a Maria Pereira, que é uma therapist do Women's Center, e vamos ter boas notícias para dizer, vamos falar sobre a nossa colaboração com o Centro de Assistência ao Imigrante e o Women's Center em New Bedford. Então, bem-vinda, Maria. Obrigado pelo seu convite, Helena, e obrigado pela colaboração com o Women's Center. Tem sido um trabalho que temos estado planeando por algum tempo, mas finalmente estou muito contente porque vai ser a colaboração com o Centro de Assistência ao Imigrante vai ser talvez uma maneira da comunidade ter mais acesso, melhor acesso aos serviços do Women's Center, que são bastante compreensivos, são bastante grandes. Os nossos programas são imensos e são especializados para uma certa população e pessoas com certos problemas e são bastante significativos, e é muito importante que nós ajudamos as pessoas com esses problemas. Exatamente, e o que acontece muitas vezes, Maria, que como já tivemos esta conversa várias vezes sobre esta colaboração que é tanto importante, que até que enfim temos esta colaboração, mas uma das coisas que acontece muitas vezes, Maria, é que muitos destes assuntos que vamos tocar hoje, o que acontece é que já tenho tido há muitos anos, tenho tido muitas chamadas, e agora infelizmente agora mais do que nunca, principalmente durante a pandemia, de pessoas que chamem a falar, que querem falar comigo sobre o que está a acontecer em casa, muitas vezes assuntos de violência doméstica, não é só com as mulheres, não é? Mas também temos tido casos dos maridos, das esposas a bater nos maridos, não é? Isso tem uma coisa, é raro, mas acontece, que também é importante mencionar. E então vamos falar um pouco, vamos começar sobre os serviços que o Women's Center tem. Sim, e a Helena tem razão, não é só o homem, a violência doméstica não é só bater. Exato. Violência doméstica é também, por exemplo, violência financeira, quando a gente nega as finanças ao nosso marido ou a pessoa com quem estamos a viver, ou fazemos transições através do computador e um não sabe até que o outro fez essas transições. Isso é uma traição, é uma violência à pessoa que trabalhou sempre e depois vê-se sem nada. Violência também pode ser emocional, quando a gente está falando com a pessoa e está sempre a deitar a pessoa abaixo e a criticar a pessoa. Geralmente quando isso acontece é porque não, a pessoa que está a criticar é aquela que tem mais problemas, não é aquela que está sendo criticada, porque a gente dá aquilo que tem dentro de nós. Também, quer dizer, a violência psicológica, a maneira de fazer jogo com a pessoa, dizer que sim, que foi e que não foi verdade, tu não disseste, para confundir a pessoa, isso também é essa violência psicológica. Violência tem muitas maneiras de ser. Exatamente, não é só o bater, não é? Porque automaticamente, quando nós pensamos em violência doméstica, nós pensamos logo aquela imagem que nós temos na nossa memória é de bater, não é? Mas como a Maria já mencionou, há várias definições de violência doméstica. A parte mais triste da violência doméstica é uma coisa que, como uma doença de diabetes ou qualquer outra doença do coração, vai de geração para geração. E a gente tem que chegar, toda a gente sabe que é um tormento, que é uma coisa bastante difícil de passar. E é muito importante que a gente chegue a um ponto na nossa vida que a gente diz: eu não vou passar esta legacia, não vou passar isto para a nova geração. Eu vou tomar conta de mim, eu vou me tratar, tanto de um lado, tanto de um como do outro. Por exemplo, uma criança que nasce, que vive em violência doméstica, não vive a sua própria vida, vive uma vida a ver como é que consegue sobreviver. Então, chega a uma certa idade e entra numa relação em que não é a si própria. Como é que tenta se encaixar naquela relação da maneira que vai fazer a vida da outra pessoa
boa, em paz, o que outra pessoa quer. E quando a gente nos perdemos interiormente, nós entramos em depressão. Sim. E isso é uma coisa que nos vai afetar, não só emocionalmente, mas também é a causa das doenças físicas que nós temos. Podem não acreditar, mas é verdade. Muitas das doenças físicas que nós temos é devido às coisas que a gente não fala, às coisas que a gente não diz, às coisas que a gente não responde, às coisas que a gente não põe o pé no chão, e isso é muito importante que a gente tente resolver. E às vezes, Maria, isso vem da infância. Sim, claro, vem sempre da infância. É por isso que nós temos de cortar aquelas linhas. Tem que chegar a um ponto na nossa vida e dizer, olha, isto é a legacia da minha família, sei cozinhar bem, sei manejar o meu dinheiro bem. Sim. Violência doméstica, corta a linha. Não, essa não pode continuar. Um outro serviço que estamos especializados também é em abuso sexual. Sim. Nós temos um departamento, que é o departamento onde eu trabalho, que é abuso sexual de crianças e adolescentes. Sim. Sexual e também violência, qualquer outra violência. Nós somos especializados nessa matéria, somos clinicians e somos especializados só nisso. Além de tratar a pessoa, fazer um acompanhamento psicológico da criança e do adolescente, também nós temos serviços para prevenir que isso vai acontecer. Nós temos grupos para ajudar os pais. Sim. Não só com pais, crianças mais pequeninas, mas também pais adolescentes. Temos grupos sempre, continuamente. Sim. Aprender como é que é o desenvolvimento da criança, o que é que a criança precisa, o que é que devem ver, o que é que devem observar ou estar à alerta do que é que pode estar a acontecer com a criança, mudanças de comportamento, o que é que quer dizer certas mudanças, conversar com a criança, conversar com o seu adolescente, saber o que é que se está a passar. Também para jovens temos um grupo para pais que têm os adolescentes, que é uma fase bem difícil da vida. Sim. De uma criança e também de um pai, porque é muito difícil para os dois. Exato. E também temos outros grupos de adolescentes para como é que devem ter uma relação saudável, porque nós queremos agora prevenir a violência. Os nossos serviços todos de prevenir a violência. Exatamente. E se há violência, nós temos serviços legais que vão acompanhar a pessoa quando realmente tem que se fazer uma acusação no tribunal ou na polícia. Temos serviços legais que vão ajudar a pessoa. Temos, por exemplo, em caso de violência doméstica, de violência contra a pessoa, temos temos lugares de abrigo para a pessoa estar, para se proteger, que são totalmente confidenciais. Temos outros lugares em que a pessoa, há muito tempo que esteja em relações de violência doméstica, não consegue endireitar a vida. Temos então outros lugares, programas mais sofisticados em que a pessoa aprende a ver a vida de uma maneira mais coordenada, com mais expectativas, hoje sabe o que vai acontecer amanhã, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas quem vive assim em casos, quem vive assim nunca sabe o que é que vai acontecer de momento para momento. Yeah. Isso é muito importante. E uma das razões que a Helena tem razão, uma das coisas que a Helena tem razão é que durante a Covid as pessoas começaram a beber mais. E a bebida não ajuda ninguém com depressão. A bebida, quer dizer, põe a pessoa ainda com mais depressão. E com mais depressão, mais falta de entendimento, mais problemas, mais dificuldades em comunicar uns com os outros. E o que acontece é que a pessoa... houve mais casos de violência, só não estou surpreendida de terem chamado a Helena. Exatamente, e também as crianças, não é? Também o que acontece é que também durante esta pandemia as crianças estavam em casa, não é? E estavam sempre em casa, estavam a ver exatamente o que estava a acontecer, mais do que nunca, não é? E sobre o problema da bebida, não é? Virem os pais nesses casos, não é? E às vezes quando eles vão para a escola,
tenha sempre a oportunidade de falar uns com os outros, ou falar com as professoras. E durante a pandemia estava em casa e não tinham esse acesso, que isso também ainda ficou os casos ainda piores, não é? E isso, então, uma das coisas que tu mencionaste, Maria, que eu acho que é tanto importante, é essas casas e esses apartamentos que têm, que é confidenciais, que as pessoas não sabem. Eu sei que eu até muitas vezes fico surpreendida de a qualidade e dos lugares onde essas casas existem, não, esses apartamentos existem. E o que acontece é que em casos que a gente temos tido no Centro de Assistência ao Imigrante, é que muitas vezes elas, neste caso, elas também, é que não podem, não sabem para onde é que vão, não é? É que sentem-se que estão fechadas, não financeiramente, o que é que está a acontecer, é o marido que está a trabalhar, mais ou menos, é o que traz mais dinheiro para casa, para sustentar a família, e ao mesmo tempo achem-se que estão nestas situações que é difícil de sair, não é? E sabemos que isso demora muito tempo, e então é por isso uma destas razões, Maria, que esta colaboração com o Centro de Assistência ao Imigrante e com o Women's Center é tanto importante, porque vocês têm esses serviços individuais com o Centro de Assistência ao Imigrante, agora vamos ter acesso para poder ajudar mais a nossa comunidade, que isso é tanto importante. Foi uma das razões que eu achei que esta colaboração era tanto importante. E então, Maria, nós sabemos que estes shelters, não é? Não os shelters ou apartamentos que existem, que as pessoas dão uma oportunidade para as pessoas poderem sair destas situações. Sim, e a gente muitas vezes falta de shelter e a pessoa é sempre a gente não se sente bem dizer vou para um shelter. Não, okay? não. Mas não é só shelters. Há vários diversos programas. Há programas muito diferentes uns dos outros. Há shelters, há programa em que a pessoa arranja o seu apartamento. Exato. E durante um tanto tempo o programa mantém a pessoa com a renda e a pessoa aprende, a pessoa arranja um trabalho, começa a aprender a se manter por si própria e depois de um certo tempo já começa a tomar conta do apartamento por si mesmo. Isso é tanto importante, Maria, porque o que acontece é que muitas vezes quando as pessoas estão nestas situações não sabem para onde é que se virá, não é? Para onde é que se vão virar. E então é uma coisa que é importante, que todos os serviços que o Women's Center tem, que estás a mencionar, é uma oportunidade, e que eu digo sempre, é uma oportunidade para começar tudo de novo, não é? Sim. E isso é importante, não só... E essa colaboração com o Centro de Assistência Imigrante a pessoa vai ter um acompanhamento com a pessoa que está lá no centro do Women's Center. Obrigado, a pessoa está muito contente, porque tem lugar privado e por isso as pessoas podem estar muito sossegadas, porque o centro tem um lugar muito privado em que a pessoa fala com a nossa coordenadora do Women's Center e então essa colaboração, a pessoa fala com ela, faz a melhor escolha do que é o melhor para si, quais são as coisas que pode fazer e as que não pode fazer ainda. Sim. E tudo pode ter um processo. Essa colaboração vai ajudar a comunidade que precisa. Não é só, por exemplo, as pessoas que estão... Uma coisa que eu quero apelar é o seguinte, a gente muitas vezes pensa, aquela pessoa está passando uma vida má. Quando uma pessoa está passando uma vida má e a gente está vendo a pessoa passar a vida má, nós estamos traumatizados também. Sabemos o que está a acontecer, não é? Aquele trauma afeta a gente. As coisas à nossa volta afetam a gente. Quando a gente vê uma coisa boa, a gente sente-se bem. Quando vê uma coisa mal, a gente se mal. Tente encorajar aquela pessoa a chamar o centro. Nem que seja só para ter uma conversa. Exato. Chamar o centro e dizer, olha, vai ao centro, fala com alguém. Pode ser que encontres uma maneira de resolver a situação. Exatamente. Isso é no campo da violência doméstica. No campo do abuso sexual, sim, é muito importante, porque, embora o abuso sexual é uma coisa que é um segredo. Ninguém quer falar, é uma vergonha, a pessoa é intimidada para não falar sobre isso, mas é uma coisa que acontece mais do que as pessoas pensam na comunidade. Porque nunca se fala, não é? Nunca se fala disso e a pessoa pensa que, por não falar, que vai desaparecer. Exato. Ou não existe. Não existe. Mas
fala-se e tem que se falar em casa. E hoje, especialmente na nossa comunidade e nos tempos em que estamos a viver, tem que se falar com os nossos jovens, porque muitos jovens estão a ser usados e a ser vendidos para ser vendidos no mercado que agora há uma certa... E mesmo conviver, pessoas estranhas à nossa volta. Não quero que as pessoas fiquem paranoias. Exato. Mas eu quero só que a pessoa fique a pensar que qualquer pessoa à nossa volta pode ser daquelas pessoas que quer levar o nosso jovem à vida da escravidão sexual, que é uma coisa que está a acontecer muito. E também acontece não só com as meninas, mas também com os meninos. Exatamente. Olha, Maria, vamos ter uma breve pausa e vamos continuar a nossa conversa com a Maria Pereira. Levado até si pela South Coast Health, mais do que medicina.